Olá, seja muito bem-vindo ao Papo Leve dessa semana. E o assunto de hoje é superação pós-traumática. É um assunto que é pouco falado. Normalmente a gente escuta falar sobre estresse pós-traumático, né? Sobre algumas situações que deixam marcas profundas na nossa vida, no nosso comportamento. Mas a gente não ouve muito falar sobre o pós. O que fazer depois? O que fazer depois do tombo? O que fazer depois do trauma? É muito comum as pessoas que passaram por alguma dificuldade fixar em maneiras de não passar por isso novamente. Então, pessoas que sofreram violência, elas estão sempre preocupadas com a questão da segurança. Pessoas que sofreram abuso, assédio, elas ficam sempre preocupadas com as questões de relacionamento, desconfiando das pessoas. As pessoas que sofreram algum acidente normalmente ficam muito assustadas com as situações do dia a dia e buscam evitar situações semelhantes. E essas estratégias são muito válidas e importantes, porque afinal de contas foi uma situação bastante desagradável, como o próprio nome diz, né? Causou um estresse que levou a um trauma e ninguém quer reviver isso. Então, todas as estratégias que nos afastam de situações parecidas, elas são muito bem-vindas. Mas a gente tem que ter cuidado porque muitas vezes a vida passa a girar em torno do trauma, né? As pessoas se fixam no trauma e colocam ele no centro da sua vida e todo o movimento que existe no dia a dia, no seu comportamento, na sua vida, a partir de então, ele fica girando em torno do trauma. E nós vamos falar aqui um pouquinho sobre maneiras de sair, né, desse ciclo. Como a gente foge um pouquinho dessa prisão pós-trauma. Existe um psicólogo muito inspirador na psicologia chamado Viktor Frankl. O Viktor Frankl foi um judeu que passou por 3 campos de concentração em Auschwitz. E ele escreveu alguns livros contando a sua experiência e ele traz uma pergunta muito interessante para a gente refletir nessa questão de superar situações de vida difíceis da nossa vida, desculpe. A pergunta é a seguinte: quando tudo mais nos é tirado, o que fica? O que é nosso que não pode ser roubado? Pensa um pouquinho. Quando as pessoas perdem a saúde, o que fica? Quando as pessoas perdem a riqueza, as posses materiais, perdem os relacionamentos, o que ficou? O que é seu, só seu e que ninguém pode roubar? Viktor Frankl traz uma reflexão sobre isso e é muito importante a gente parar um pouquinho para avaliar, né? E ele traz uma questão importante para responder essa pergunta, que é a questão do propósito de vida. O propósito de vida, o porquê você está aqui vivendo, é uma condição que pertence só a você. O seu propósito, ele é só seu, ele não pode ser realizado por uma outra pessoa. E quando você entende isso, você ressignifica as situações da sua vida. Muitas vezes as pessoas perdem essa perspectiva, elas não conseguem ver o porquê eu estou aqui, para que eu estou aqui, já que deu tudo errado na minha vida, já que a pessoa que eu amo foi embora, já que eu perdi minha saúde, enfim. E uma das alternativas para a gente conseguir entender o nosso propósito é olhar em volta. Muitas vezes a gente está bem focado em nós mesmos, nos nossos problemas e nas nossas próprias dificuldades. Mas quando a gente levanta o olhar um pouquinho e olha a nossa volta, a gente percebe que tem muita coisa para a gente fazer. Que existem muitas pessoas que precisam de ajuda e talvez de uma ajuda que só a gente possa entregar. Então, uma das alternativas
e que eu sugiro como tratamento muitas vezes é: olhe em volta, procure alguém para ajudar, procure pessoas que estejam precisando da sua experiência, precisando do seu serviço, do seu olhar. Isso vai mostrar para você que você tem um propósito e que o propósito é seu, ele não pode ser delegado a outras pessoas. Superar um trauma não é fácil, é um processo que exige muito esforço e que tem recaídas. Mesmo você com muito esforço, né, tentando ressignificar o que aconteceu, não vai ser sempre que você vai estar bem. Às vezes o choro vem, às vezes a tristeza vem e tá tudo bem. Nós precisamos de um tempo, nós precisamos respeitar o tempo para recuperar das situações difíceis. Algumas pessoas, elas são muito rápidas em se recuperar. Outras pessoas, elas precisam de um tempo maior. E tá tudo bem, não tem nada de errado com isso. O importante é a gente conseguir levantar e olhar em volta, mesmo com recaídas, mesmo com dias bons e dias ruins, mas o processo de superação do trauma, ele envolve esse olhar para frente, essa disposição de continuar, apesar de tudo que aconteceu. Esse processo também de superação, é muito importante você falar sobre o que aconteceu. Não falar aos quatro ventos para qualquer pessoa. Falar para alguém que tem uma escuta especializada. Alguém que não esteja só passando pano para você e colocando você numa condição de vítima. Também não falar para alguém que também está sempre te criticando ou minimizando, desvalorizando o que você passou. A escuta especializada, ela é comprovadamente um processo de cura. Quando você está falando para o outro, você está falando para você mesmo. E é nesse momento que você se escuta e você faz uma ideia do que você está sentindo, do que aquilo significou na sua vida. Então, nesse processo de cura, uma coisa que é muito importante é você desabafar. O que significa desabafar? É exatamente isso, tirar do abafado. É você colocar para fora, tirar desse lugar que está ali escondido, abafado. Mas é pôr para fora para deixar ir. Não é pôr para fora para você ficar ali no mesmo lugar rodando em volta do trauma. Pôr para fora, desabafar, não é para você ficar juntando simpatizantes, pessoas que fiquem ali se vitimizando junto com você. Não, é desabafar para deixar ir, para ressignificar e seguir. Né? Esse processo sim é curativo, não você ficar revivendo aquele processo sempre no lugar da vítima, sem considerar a autorresponsabilidade que todos temos, né? Muitas vezes é doloroso a gente reconhecer a nossa participação em algumas situações. Às vezes a gente tem, às vezes não. Mas é importante a gente refletir sobre isso, né? Olhar sem medo, sem constrangimento para tudo que aconteceu. A superação do trauma, ela passa por um olhar além. Um olhar além que vai te mostrar o teu propósito. Aquele propósito que é indelegável, que ninguém mais pode fazer além de você. Eu espero que eu tenha ajudado um pouquinho você nesse vídeo. Se você gostou, curte e compartilha para que a gente possa estar aumentando as pessoas que têm acesso a esse conteúdo, tá bom? E eu te aguardo na próxima semana aqui no nosso Papo Leve.